Olá, você está no canal Amador. Vamos falar de mais uma leitura feita. Se trata do interessante João Ricardo Pedro, o autor, que escreveu o livro O Teu Rosto Será o Último, nessa coleção aqui da Leia, novíssimos, onde traz ali alguns expoentes da literatura portuguesa, da qual já tem um vídeo aqui no canal que eu coloquei lá no ano passado para esse livro aqui, do Sandro Ilha Junqueira, Um Piano para Cavalos Altos. Quem se interessar, eu vou deixar o vídeo lá, no box de informação, da qual eu comento um pouquinho desse livro, gostei também, e os dois ali meio que conversam em alguns detalhes, em temas também sobre isso. E do que se trata esse livro aqui do João Ricardo? O personagem principal aqui se chama Duarte. Ele é uma criança. E esse livro vai contar a história de vida dessa criança ao longo ali de 3 gerações. Então vai ter um ir e vir no tempo dentro da história, em que você vai acompanhar capítulos do presente dessa criança e depois alguns capítulos que vão passar ali no passado, do pai, da mãe, do avô da criança e também de pessoas que moram ali em torno dessa criança, dessa família, em que também vão ter ali capítulos, digamos, com esse enfoque nessas pessoas que têm um contato. A história se passa em Portugal, como foi dito. Logo no comecinho a gente acompanha o avô Augusto, ao Augusto Mendes, ele morava numa cidade grande, se não me engano era Porto, e ele decide morar no interior ali de Portugal. Ele é médico, ele decide ali trabalhar naquela cidadezinha de médico, e ele tem um amigo chamado Policarpo. E você fazendo uma assimilação aí, uma comparação com Lima Barreto, por exemplo, Policarpo de Lima Barreto, ele é uma pessoa que acredita muito na pátria, ou seja, no Brasil, uma figura muito patriota, E o Policarpo dessa história é o oposto dele, É dito aqui que Policarpo conversava com ele, mandava cartas para ele e decide passar a sua vida na Argentina, fora de Portugal, devido também muito do contexto histórico da qual essa história é contada, A gente vai acompanhar um pouquinho aqui, por exemplo, da Revolução dos Cravos, lá no comecinho, vai passar pela questão da ditadura de Salazar, vai falar um pouquinho sobre as guerras dentro das colônias na África, onde elas conquistam as independências, por exemplo. E Policarpo decide ir para a Argentina, viver longe desse país, por causa desse período em que Portugal se encontrava dentro da Revolução dos Cravos, Então, é com muito pesar às vezes que ele relata para o Augusto Mendes a própria decisão do Augusto em querer ficar nesse país, ao mesmo tempo que vai revelando coisas ali da Argentina, como se fossem coisas de outro mundo, e que por Portugal estar inserido dentro desse contexto de revolução, ditadura, o tornaria mais atrasado, fora da vanguarda mundial. Logo no primeiro capítulo, por exemplo, também há a presença do Celestino, que é um também conhecido da família de Augusto Mendes, e que ele some do nada, E ele é conhecido tanto do Augusto Mendes quanto do Policarpo. Então a gente vai acompanhando, como se dá, conhecer as personagens dentro dessa família, conhecer um pouquinho, para lá na frente a gente também ter conhecimento do que foi que aconteceu com o Celestino dentro dessa história. E quando a gente volta para o presente ali de Duarte, por exemplo, é dito que ele é um grande prodígio dentro da música. Uma coisa que também que eu falei que combina muito com esse livro aqui do Sandro Ilha é a questão da música. Aqui Duarte é colocado como um grande prodígio, por tocar piano. Então ele toca muito bem piano. Dentro do texto você vai acompanhar muito também das questões de grandes autores de música clássica, Vai remeter muito a isso. E também não só a música clássica. Outra parte, outra perspectiva de arte que também é inserida aqui dentro desse livro é a própria questão da arte, da pintura, por exemplo. Tem um amigo dele chamado Índio, ele não entendia porque o índio era tão, digamos, desconhecido, porque ele apostava na qualidade da arte do seu amigo, desenhava muito bem, tem um retrato do índio,
ele não conseguia entender dessa questão do não reconhecimento. Então você vai acompanhar um pouquinho dessa arte também, porque há um quadro aqui muito misterioso de uma mulher que ela se pinta, né? Uma mulher com muleta, algo do tipo, em que ela se pinta. Há um artista aqui que é referenciado, eu anotei aqui no meu caderno, chamado, perdoem-me a pronúncia, mas é chamado de Bruegel, se eu não me engano. Ele que pintou uma figura famosa da Torre de Babel, por exemplo. Se você colocar lá na pesquisa de Google, vai ter um dos desenhos, das ilustrações mais famosas deles é a Torre de Babel. E outras figuras que ele coloca são figuras do cotidiano. E muito desse cotidiano você vê figuras, por exemplo, tem uma pintura dele que são pessoas que usam muleta, né, algo do tipo. Então isso também vem para significar um pouquinho ali, trazer uma representação para dentro do texto sobre o cotidiano dessas pessoas, do tanto que estão ali inseridas dentro desse país que passa por Revolução dos Cravos, ditadura de Salazar, guerras coloniais e tudo isso. Outra parte que também figura dentro desse contexto aí é o filho de Augusto, né, o Antônio, que é o pai do Duarte. Ele, por exemplo, ele foi lutar dentro de Angola, né, nas guerras coloniais, e nesse tempo que ele foi para lá, por exemplo, ele não lembra muito bem da figura do próprio Duarte, né? Ele não acompanha os primeiros passos do nascimento do Duarte, do crescimento do Duarte. Ele vem conhecer o Duarte logo depois, quando ele retorna lá de Angola, né, das guerras coloniais. E esse lance de você acompanhar o Antônio retornando das guerras coloniais em Angola, isso faz me relembrar um livro que eu também li no ano passado. Eu acredito que tem um post lá no Instagram. É o livro do Antônio Lobo Antunes, chamado Os Cus de Judas, onde fala sobre a questão dos retornados, da literatura de retornado que existe, né? São esses europeus, mais precisamente aqui os portugueses, que vão para essas guerras, né, na África, retornam para o seu país de origem, mas retornam diferentes, né? Se não é com sequelas físicas, retornam com sequelas psicológicas. E é o que acontece também com o Antônio, né? Ele vai relembrando muito disso. Há trechos aqui em que uma personagem conversa com ele sobre essa questão dos os retornados isso, os retornados aquilo. Então é muito disso. E também isso impacta também na própria criação do seu filho, né? Que ele mal conhece, é dito aqui também pela mãe, né, que ele vai reconhecer o filho depois de crescido já. E a própria mãe também tem uma história envolvida com essa questão, por exemplo, da ditadura de Salazar e da Revolução dos Cravos, porque a mãe, né, da Luísa, aliás, o pai da Luísa, que é a mãe do Duarte, ele foi morto porque ele era acusado de comunismo, né? Vai ser acusado de comunista. Então ele acabou sendo morto ali também no período. Tem um trecho aqui, inclusive, que está tendo um jogo de futebol entre a Holanda e a União Soviética, porque a Holanda a União Soviética perde. A mãe, Luísa, já acha que isso ali foi dado como uma dissolução do comunismo. Acabou o comunismo porque perdeu. Tem um pouco disso dentro da história, porque viria mais para frente depois, né, a dissolução ali da União Soviética, enfim. E, assim, alguns detalhes que me chamaram a atenção quanto à composição desse texto aqui dentro, é que você vai ver muito, igual acontece aqui na questão do Sandro Miller Junqueira, é a questão da fragmentação. Se você vê um texto muito fragmentado, né? É um estilo de narração, acaba sendo um estilo adotado por alguns autores, esse texto mais fragmentado para dar uma movimentação diferente, você não vê grandes construções frasais no texto. E além disso, além de ser um texto altamente fragmentado na composição do texto em si, você vê também na estrutura dele, né? Você acompanha um capítulo agora do Duarte, depois no outro capítulo você já acompanha um capítulo da mãe, e você vai pegando esses recortes, né, tanto da família do Duarte, das pessoas que o acompanham, memórias do passado, para você compor essa grande teia de informações e absorver aquilo que está tratando aqui, né? Não é um livro ali totalmente linear, cronologicamente também, né? E uma coisa que também acomete muito aqui, isso eu confesso que me irritou um pouquinho, foi a questão da repetição. Você vê muita repetição nisso, né? Tanto da foco em algumas coisas, ele se repete algumas frases, ele se repete algumas palavras, mas acaba sendo um artifício do próprio autor na hora de escrever, né?
mas que para mim não funciona muito, né? Mas é essa questão de gosto, né? Então é o livro que vai falar um pouquinho sobre essas questões de o teu rosto será o último, né? Aí você pode colocar as questões de espelho também, né? O teu rosto será o último, são pessoas que se vão, né? São pessoas que se vão, ou o caso do Policarpo que vai para a Argentina, ou o caso do Antônio que vai para a guerra lá em Angola, né? Logo no final você percebe um pouquinho disso, quando lá no finalzinho desse livro, não vou dar spoiler, acontece um negócio lá em que vai remeter toda essa história e que você vai pensar que vai colocar na sua cabeça que isso aqui é uma história de memória, né? E o teu rosto será o último vai fazer um pouquinho mais de sentido quando você chega no final desse livro, tá? É uma história de memória, onde vai relembrar toda essa família, e como essa família ela se desenvolveu, essa família caminhou durante todo esse século XX que foi Portugal, né? Como ela acompanhou esses vários momentos em que o país passou por dentro daquele século. Fica a dica aqui de um livro que eu achei interessante, achei legal, Não Morri de Amores, não tem problema nenhum também, né? Ninguém vai morrer por causa disso, mas fica a dica aqui de um livro interessante, que vale a pena, assim como também, né? Como eu falei, Um Piano para Cavalos Altos. À medida do possível, eu vou procurando outros textos dessa coleção Novíssimos que me parece muito interessante, e há outros textos sim. Hoje em dia acho que não é tão mais divulgado, mas uma procuradinha ali dentro de sebos e tal, acho que é mais fácil de encontrar. Bom, mas fica a dica aqui de um livro muito interessante. Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.